jornada nos leva ao capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, onde continuaremos a ver o impacto do ministério de Paulo. Este capítulo é uma etapa fundamental na expansão do Evangelho em terras gentias e registra a entrada de Paulo em uma das cidades mais importantes do Império Romano, em Éfeso. É uma cidade que não apenas era centro comercial e econômico, mas também um polo cultural e religioso, abrigando o famoso templo da deusa Ártemis, também conhecida como Diana. Esse era um dos grandes templos pagãos, atraindo adoradores de várias partes do império. Durante sua estadia, Paulo prega o Evangelho com ousadia, realiza milagres e enfrenta a oposição daqueles cujos interesses financeiros estavam atrelados à idolatria. Ao final do estudo, faremos um momento de oração e devocional, refletindo sobre como essa passagem pode transformar nossas vidas hoje, nos inspirando a buscar o poder do Espírito Santo, assim como os primeiros cristãos. Paulo, já conhecido como um dos maiores apóstolos do cristianismo, chega a Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Ele encontra um grupo de discípulos que creem, mas que ainda não receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados segundo o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, mas não foram instruídos sobre o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. A abordagem de Paulo é direta e essencial: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Esse momento nos ensina muito sobre a importância de receber o Espírito Santo. Quando os discípulos confessam que sequer ouviram falar do Espírito Santo, Paulo percebe que eles conheciam uma parte do Evangelho, mas não toda a sua profundidade e poder. Ele então os ensina sobre Jesus, batiza-os em nome do Senhor e impõe suas mãos sobre eles. A partir daí, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar em línguas e a profetizar, evidências do novo poder e do preenchimento espiritual que receberam. Este é um momento poderoso na história do Evangelho, pois mostra que a fé em Jesus Cristo vai além de um simples ato de crença ou de ritual. Trata-se de uma transformação completa pela presença do Espírito Santo, que concede dons espirituais e nos capacita para a obra de Deus. Essa primeira parte do capítulo 19 nos ensina a importância da experiência pessoal com Deus, através do Espírito Santo, e de uma fé vivida de maneira completa e prática. Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada de fé, ainda carregamos uma compreensão limitada ou superficial do Evangelho? Podemos conhecer a mensagem de arrependimento, mas será que verdadeiramente experimentamos o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas? Esta passagem é um convite para nos entregarmos de forma plena, recebendo do Espírito o poder para viver uma vida de testemunho e transformação. Depois de batizar e ensinar esses novos discípulos, Paulo continua seu ministério em Éfeso. Ele começa pregando na sinagoga, local onde judeus e gentios simpatizantes da fé judaica se reuniam para estudar as Escrituras. Por cerca de 3 meses, ele fala sobre o reino de Deus com coragem e convicção, tentando convencer os ouvintes sobre a mensagem de Jesus. No entanto, como já havia ocorrido em outras cidades, nem todos estavam prontos para aceitar o Evangelho. Alguns judeus endurecem seus corações e começam a falar mal do caminho, que é como o cristianismo era chamado nos primeiros anos após a morte e ressurreição de Jesus. Diante dessa oposição, Paulo toma uma decisão estratégica, e ele se retira da sinagoga e começa a ensinar em outro lugar, na escola de Tirano. Essa mudança não impede a disseminação do Evangelho, pelo contrário, Paulo usa essa escola como um centro de ensino cristão por cerca de 2 anos, onde ele forma discípulos e prepara líderes. Durante esse período, a palavra de Deus cresce e se espalha por toda a província da Ásia. Pessoas de várias partes da região, tanto judeus quanto gregos, ouvem o Evangelho e se convertem. A perseverança e a coragem de Paulo em continuar pregando, mesmo diante da oposição, nos ensinam a importância da persistência e da fé em momentos de dificuldade. Paulo poderia ter desistido, mas ele escolheu continuar e encontrou outra forma de levar adiante a missão. Quantas vezes encontramos barreiras em nossa caminhada de fé e pensamos em desistir?
Paulo nos ensina que os obstáculos podem ser superados e que Deus pode abrir portas em lugares inesperados. Esta passagem nos encoraja a não desistir, mas a confiar em Deus para guiar nosso caminho, especialmente quando encontramos resistência. O poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária por meio de Paulo em Éfeso. Deus concede a ele a capacidade de realizar milagres que vão além do que normalmente se via. Os lenços e aventais que tocavam Paulo eram levados aos enfermos, e, ao entrarem em contato com esses objetos, as pessoas eram curadas e os espíritos malignos saíam delas. Esse tipo de milagre é raro e mostra o quanto o poder de Deus era evidente na vida de Paulo. Esses milagres não apenas ajudavam as pessoas a serem curadas e libertas, mas também serviam como um testemunho poderoso da veracidade do Evangelho. Deus estava mostrando ao povo de Éfeso que o seu poder era muito maior do que qualquer prática religiosa ou superstição existente na cidade. Isso nos lembra que o Espírito Santo age de maneiras que desafiam nossas expectativas, revelando a soberania e o amor de Deus. Esses milagres são um lembrete de que o Deus que Paulo servia ainda é o mesmo hoje. Ele continua tendo o poder de curar, libertar e transformar. Mesmo que nem sempre compreendamos seus métodos, somos chamados a confiar que Ele é capaz de operar maravilhas em nossas vidas e na vida de outros. Em Éfeso, o poder do nome de Jesus é tão visível que alguns exorcistas judeus tentam utilizar seu nome para expulsar demônios. Entre eles estão os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Esses homens tentam realizar exorcismos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, mas sem terem uma relação genuína com Cristo. Em uma tentativa, o espírito maligno responde: A Jesus conheço, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O homem possuído, então, ataca esses exorcistas, deixando-os feridos e humilhados. Esse evento causa um grande temor em Éfeso, pois as pessoas percebem que o nome de Jesus não pode ser usado de forma leviana. O poder de Jesus é real e exige um compromisso genuíno, e não apenas um ritual vazio. Essa passagem nos lembra da importância de termos um relacionamento genuíno com Deus. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, trata-se do nome que representa uma pessoa com quem devemos ter intimidade. Sem uma relação verdadeira com Cristo, nossos atos e palavras se tornam vazios. O temor provocado pelo incidente dos exorcistas leva muitos cristãos em Éfeso a confessarem seus pecados. Eles percebem que ainda carregavam práticas antigas, ligadas à feitiçaria e à magia. Inspirados pela mensagem de Paulo e pelo temor do Senhor, eles tomam uma decisão drástica, trazem seus livros de magia e os queimam publicamente, mesmo sendo valiosos. O valor desses livros queimados era altíssimo, mas eles estavam dispostos a renunciar a qualquer coisa que os afastasse de Deus. Esse é um ato de fé e arrependimento verdadeiro, uma transformação que vai além das palavras e se reflete nas ações. Eles compreendem que seguir a Cristo significa abandonar práticas do passado, mesmo que custosas. O Evangelho nos chama a uma mudança radical, a uma nova vida em Cristo. Este evento em Éfeso nos desafia a refletir sobre as áreas da nossa vida que ainda não entregamos a Deus. Será que estamos carregando práticas ou hábitos que nos afastam de Deus? Que possamos buscar o arrependimento genuíno, abandonando tudo o que nos impede de experimentar a plenitude do Evangelho. A pregação do Evangelho começa a afetar o comércio local, especialmente o dos fabricantes de ídolos. Um artesão chamado Demétrio, que faz miniaturas do templo de Ártemis, percebe que sua fonte de lucro está ameaçada, pois muitas pessoas estão abandonando a adoração a essa deusa para seguir a Jesus. Ele reúne outros trabalhadores e os incita contra Paulo, dizendo que ele está desacreditando a deusa Ártemis e afetando suas finanças. A multidão, enfurecida, começa um tumulto, arrastando alguns dos companheiros de Paulo ao teatro da cidade. O caos é tão grande que as pessoas nem sabem por que estão ali.
É necessária a intervenção de um escrivão da cidade para acalmar a multidão, evitando que eles acabem em problemas com as autoridades romanas. Esse tumulto é um exemplo do quanto o Evangelho pode desafiar e transformar estruturas de poder e valores culturais. Quando as pessoas se convertem ao Evangelho, seus valores mudam, afetando até as economias e as práticas da sociedade. O Evangelho não é apenas uma mensagem espiritual, mas uma força de transformação social. O Evangelho nos chama a viver de uma forma que impacta o mundo ao nosso redor. Estamos prontos para enfrentar as consequências de viver para Cristo? A vida cristã nem sempre é fácil, mas é através dela que o mundo pode ver a verdadeira luz. Deus Pai, nós te agradecemos por tua palavra, pela vida de Paulo e pelo exemplo que ele nos deixou. Assim como os discípulos em Éfeso, queremos receber o teu Espírito Santo, ser transformados pelo teu poder e viver em plena comunhão contigo. Ajuda-nos a abandonar o que nos afasta de ti, a renunciar às práticas e hábitos que não agradam ao teu coração. Que possamos ter a coragem de viver a nossa fé com ousadia e persistência, mesmo diante das dificuldades. Senhor, queremos ser luz neste mundo, testemunhas fiéis do teu amor e da tua verdade. Enche-nos com o teu Espírito, capacita-nos para sermos instrumentos em tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que possamos levar a tua mensagem a todos os cantos. Em nome de Jesus, amém. E assim encerramos nossa reflexão sobre o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde vemos a coragem, a fé e o impacto transformador do Evangelho através da vida de Paulo em Éfeso. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja receber mais conteúdos como este para fortalecer sua caminhada espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma reflexão e poderá acompanhar cada estudo. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Até o próximo encontro e que Deus abençoe sua vida.